Olá, começando a Alesp Conecta de hoje. Você sabe, a Alesp Conecta é feito justamente para você que está vendo, nos ouvindo agora, conhecer um pouco sobre algum tema, entender algo que a sociedade vem discutindo. E hoje o nosso tema por aqui, a gente vai falar sobre democracia, falar sobre algumas reformas que estão acontecendo, não só aqui em São Paulo, mas também no Brasil. E o meu convidado de hoje aqui no Alesp Conecta é o Alisson Martins de Souza. Ele é vice-presidente do Sindicato dos Servidores lá da Câmara Federal, do Senado e do TCU. Bem-vindo, Alisson, ao Alesp Conecta, tudo bem com você? Olá, Julie, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você no Alesp Conecta, junto com seus ouvintes, e é uma satisfação muito grande poder representar aqui os Sindileges, os servidores da Câmara, do Senado e do TCU. Pois é, eu falava no começo, né, do programa, que uma das nossas falas hoje aqui é sobre democracia. No mês passado, em setembro, nós tivemos um dia comemorando o Dia da Democracia e tudo mais. Mas eu queria entender de ti, Alisson, hoje qual que é o momento democrático do Brasil? Né? Se fala muito em democracia, democracia, mas às vezes as pessoas perdem um pouco esse momento de em que momento estamos? Estamos conseguindo realmente ser democráticos? Julie, a democracia, como já escrevem vários autores, vários estudiosos do assunto, eu gosto muito do Norberto Bobbio, quando ele comenta sobre a democracia imperfeita, as necessidades que nós temos de evolução. Eu gosto de analisá-la dessa forma. Toda democracia ela tem seus problemas, seus desafios, e não existe uma democracia perfeita, nós temos estágios, ora mais evoluídos, ora menos evoluídos. Nesse momento, em relação ao Brasil, eu diria que, não só o Brasil, mas o mundo, nós passamos por um desafio que é o desafio da democracia na era da informação. Eu acho que essa é a grande novidade do nosso tempo, dos últimos, talvez, 20, 15 anos. Essa talvez seja a grande transformação. O próprio Norberto Bobbio escreveu um livro nos anos 80 em que ele dizia que, naquela altura, nenhuma grande ditadura, as maiores ditaduras do mundo, não tinham à sua disposição tanta informação sobre os cidadãos, sobre as empresas, como nós temos nos dias de hoje. O que é um grande desafio, uma grande responsabilidade, porque a informação, ao tempo em que ela nos permite evoluir bastante na prestação de serviços, na melhoria do Estado, em tornar a democracia mais vibrante, participativa, ela quase que nos aproxima do conceito de democracia direta, né, que é aquela em que a própria população escolhe e faz suas escolhas. No entanto, a informação ela é também um risco muito grande, porque ela pode ser manipulada, ela pode ser trabalhada, e nós estamos assistindo isso nos tempos de hoje, com as fake news, né, com a desinformação. Muitas vezes nós temos pessoas que não têm uma capacidade, um conhecimento de filtrar aquilo que recebe em termos de informação. Então, não é tão simples quanto parece, não basta apenas colocar a informação nas redes sociais, em WhatsApp, em produtos de mensageria. Isso não basta, é preciso ir muito além disso. Esse seria, para mim, o grande desafio dos tempos modernos. Pois é, e a gente tem discutido muito, e também aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós temos a CPI das fake news das eleições de 2018, então a gente tem um recorte, né, sobre isso, que tem sido bastante vista pela população e bastante atuante nesses últimos meses, mesmo com a pandemia, né? Então a gente vê, quando você fala de informação, de replicar informação, está tudo muito ligado a essa questão da fake news, e se ficou muito evidente desde 2018 para cá. Você acha que efetivamente vai se conseguir combater fake news se não tiver algo regulamentando isso, dizendo que X ou Y, se propagar fake news, pode ser punido? Parece que o Brasil só funciona com punição? Julie, infelizmente essa tem o Brasil ele sofre de um problema muito grave, né? Nós temos sempre uma superficialidade muito grande no debate público.
O debate público ele é capturado por grupos de poder e isso é sempre um problema. Agora mesmo nós tivemos uma votação aqui no Congresso do que ficou conhecido como Lei das Fake News, né? Aliás, esse termo fake news ele é um termo muito equivocado, inclusive dentro da academia, né? Ele não significa muita coisa. Ele tenta conceituar com essa expressão uma série de coisas que são muito diferentes entre si. E a lei que foi aprovada aqui no Congresso, ela teve um viés assim totalmente punitivo, ou seja, ela na verdade não tenta proteger o cidadão da desinformação, ela tenta na verdade criar um mecanismo de punir pessoas que abusem de desinformação, mas é um viés político, é um viés de perseguição política, é um objetivo de combater, mas assim, entre partidos políticos, e não proteger o cidadão brasileiro. O cidadão, é impossível proteger o cidadão da desinformação sem uma campanha de educação forte, bem pensada, bem planejada, que consiga mostrar ao brasileiro os riscos para a nossa democracia, para o funcionamento do Estado brasileiro, de replicarmos informações que são muitas vezes feitas para alcançar certos objetivos políticos, mas que não tem nada de republicano, não há nada de objetivo ali de fazer um desenvolvimento social ou algum serviço que o governo ofereça, enfim. Então, nós temos esse problema no Brasil, é impossível combater a desinformação sem uma educação da população. Pois é, e a gente fala da população, claro que os servidores estão nesse contexto de população, né? E você, sendo vice-presidente do sindicato aí dos servidores e tal, como é que é tratado esse assunto com eles? Eu te faço essa pergunta porque a gente está falando de desinformação, de combate a fake news, e quando se fala isso, o senso comum olha para todos do governo do mesmo jeito, né? De todas as instâncias. E o servidor está dentro do governo, né? Independente de se ele é de direita, esquerda, enfim, ele entra no bolo, né? Como é que é esse debate, então, com os servidores, para que eles também não levem, vamos usar o termo assim, uma culpa que não é deles? Essa é uma bela pergunta, porque os servidores talvez sejam os grandes alvos, né, nos dias atuais da desinformação. Nós vimos uma matéria que foi veiculada em alguns jornais, dando conta de que o servidor público custa 3,5 vezes mais do que saúde, 2 vezes mais do que educação, que nós representamos 20% da população dos trabalhadores brasileiros. Todas essas informações são completamente falsas e distorcidas. Isso é pura desinformação, né? É como se fosse possível oferecer saúde e educação sem pagar o salário do médico e sem pagar o salário do professor. Então, quando você tira da conta o valor que você paga para o salário de um médico, é como se esse estudo quisesse mostrar aos brasileiros que é possível fazer medicina sem médico e educação sem professor, né? O que nós sabemos que é impossível. Outra coisa é que nós representamos 20% dos trabalhadores brasileiros, né? Ele só não comentou o fato de que ele estava fazendo essa consideração apenas em cima dos trabalhadores formais. E no Brasil nós temos 100 milhões de trabalhadores, dos quais 13 milhões estão desempregados e 40 milhões estão na informalidade, ou seja, nós temos mais brasileiros na informalidade e no desemprego do que no mercado formal. E aí ele nos compara com o mercado de trabalho francês, onde a informalidade é infinitamente menor do que no Brasil. Então, esse tipo de informação que tem, como eu disse antes, um objetivo político, e um político nefasto, não é um político no sentido positivo da palavra, é um sentido político no sentido de enganar a população, mentir para a população. E o servidor público é alvo hoje disso. Nós, aqui no Brasil, há uma coisa popular, dizendo que o serviço público brasileiro é muito grande e que ele custa muito caro. Em primeiro lugar, eles colocam na conta todos os tipos de servidor, inclusive aposentado e pensionista, mas aposentado e pensionista é previdência, não é salário, é previdência, é provento de aposentadoria, e nós acabamos de fazer uma reforma previdenciária, então eles não podem entrar na conta novamente, porque eles já entraram na conta da reforma da previdência.
E quando nós falamos de servidores ativos, a gente viu uma reportagem que saiu no Fantástico sobre o INSS, e nós vimos lá que um dos fatores que foi apontado foi exatamente a falta de servidores para atender essa população. Nós temos hoje 1.600.000 aposentadorias aguardando serem aprovadas, analisadas, para atender aos brasileiros. Então, isso é uma desinformação que é colocada contra os servidores públicos, uma campanha terrível, que, na verdade, não ajuda em nada a população brasileira. E isso vai de encontro, quando eu digo senso comum, é porque muitas vezes a gente escuta isso desde sempre, que o servidor público, né, quem está como servidor público, nem sempre pela população também, como você disse na sua fala, é bem visto no sentido, tem a estabilidade, ele vai seguir carreira ali, não é? Então quis entrar para o serviço público porque aí fica mais tranquilo de se viver, é o que o senso comum pensa, não é, Alisson? Pelo menos a grande maioria, né? E aí vai de encontro com a reforma administrativa também proposta pelo governo, que eu imagino que tenha feito muito burburinho aí nos bastidores, não é? Justamente por isso, porque, de novo, vai de encontro com o que você está falando sobre essa questão dos servidores. O governo tem dito que essa reforma administrativa tem dois grandes objetivos, né? Um objetivo fiscal, de redução de gastos, né, do governo e do Estado, e nós temos a questão da eficiência do serviço público. Bom, em relação à parte fiscal, realmente é incompreensível a reforma sobre esse aspecto, porque nós temos uma lei de responsabilidade fiscal aprovada há mais de 20 anos no Brasil, que fixa os limites de gasto, né, tanto da União como dos demais entes, estados e municípios. Inclusive lá, a lei coloca quais são os remédios que devem ser manejados pelos governantes, no caso, nas hipóteses em que se ultrapassa esse limite. Então, assim, nós já temos uma lei que fixa qual é o limite do gasto e quais são os remédios que devem ser adotados. Eu não vejo muito sentido numa reforma administrativa que queira fazer ajuste fiscal. Em relação à eficiência, bom, essa proposta que o governo trouxe, ela em nada contribui para o aumento da eficiência, porque se nós pegarmos onde o Estado brasileiro funciona bem, é justamente onde há estabilidade e concurso público. Por quê? Porque o concurso seleciona os melhores e a estabilidade dá garantias ao servidor para que ele faça o seu trabalho de maneira isenta, né? De maneira autônoma, então ele pode se manifestar sem medo de ser mandado embora. Eu trabalho, por exemplo, perto de autoridades e da política, isso é extremamente necessário, extremamente necessário. Salvo o contrário, nós vamos ter um conjunto nós vamos ter militantes políticos dentro do Estado brasileiro. Se esse é o tipo do Estado que a população brasileira deseja, bom, eu realmente só posso lamentar, porque é um atraso, era o que acontecia antes da Constituição de 88, quando se colocavam dentro do Estado brasileiro os apadrinhados políticos, são pessoas que vão falar aquilo que o político da vez quiser, e direcionar os pareceres, direcionar as decisões, encaminhamentos, e isso é muito ruim para todos nós como cidadãos. Na verdade, a estabilidade não é para o servidor, a estabilidade é para proteger a sociedade, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. No mais, a proposta do governo é genérica, o texto é de péssima qualidade, parece que foi feito correndo para ser mandado para o Congresso, deixa no ar uma série de questões, porque ele posterga para legislações futuras. Então, até mesmo para se posicionar contra ou a favor as medidas que estão lá, é difícil, porque nós não sabemos o que de fato está proposto. É um cheque em branco, né? E, para piorar, a proposta ainda traz um excesso de poder para o Poder Executivo em detrimento das prerrogativas do Legislativo. Nós sabemos que no Brasil nós temos crises eternas aí entre os poderes e não acredito que conferir maiores poderes ao Poder Executivo seja uma boa saída, uma boa solução para falar sobre extinção de cargos, de órgãos
Não me parece que isso seja uma medida adequada. E, Alisson, falta talvez uma melhor conversa entre os poderes, independente de lado, esquerda, direita, né? Mas pensando, enfim, no bem-estar da população e daquilo que a sociedade vai seguir em frente. Falta isso, às vezes se perde um pouco o foco do todo por alguns pormenores aí? Ah, sem dúvida, Julie. Eu estava, inclusive, num evento agora há pouco, e eu comentava sobre a formação do Estado brasileiro, né? Se nós entendemos que o Estado brasileiro ele tem cerca de 200 anos, né? Começa ali mais ou menos na época da independência, quando a família real ali volta para Portugal, e quando você olha a história do Estado brasileiro, a escravidão foi abolida há cerca de 130 anos apenas, né? Muito recente. Você percebe que o Estado brasileiro é patrimonialista, né? Ele não pertence à população, ele pertence a grupos econômicos e grupos políticos. Isso há centenas de anos é assim que funciona o Brasil. Então, o Estado, não há uma real vontade política em fazer com que o Estado brasileiro pertença à população, que trabalhe em prol dos brasileiros. Isso é muito perceptível no caso brasileiro, e por isso, isso que você coloca sobre essas disputas entre os grupos de poder, isso é a mais pura verdade, porque faz parte de uma lógica em que o Estado pertence a eles, e não pertence à população, porque se pertencesse à população de fato, eles não estariam nessa luta eterna entre eles, nesse desentendimento. Pelo contrário, nós teríamos uma maior sinergia, uma maior aproximação, né? Como nós, por exemplo, observamos nos Estados Unidos. A gente vê essas diferenças que existem entre os americanos, até o último debate eleitoral aí foi bastante acirrado, mas na prática, não há uma diferença de pensamento tão grande em relação ao que deve ser feito, nem lá e nem aqui. Nem lá e nem aqui. O que acontece no caso brasileiro, porque nós não temos partidos políticos que pensam tão diferentes assim, que têm ideias tão diferentes assim sobre como conduzir o Brasil. O que, na verdade, a diferença de lá para cá é que lá o americano, o Estado pertence ao povo americano. Aqui não, aqui o Estado não pertence ao povo brasileiro. Então, esse é o nosso real problema. E justamente você, usando a palavra problemas, né, imagino que nesses últimos meses, com a pandemia, muita coisa ficou intensificado, né, tanto de ações, de problemas, né? Você acha que antes da pandemia nós tínhamos menos problemas enquanto sociedade, enquanto com os governos, em todas as instâncias, do que depois, ou na verdade a gente sempre teve, e talvez os problemas, as desigualdades, o problema da educação, essas questões ficaram só mais em evidência, e as pessoas começaram então realmente a discutir mais sobre? Eu acho que a pandemia, inclusive, trouxe à tona, né, tudo que já existia antes. Na verdade, não melhoramos em nada. Na minha opinião, a pandemia apenas revelou o que continua sendo o Estado brasileiro. A gente viu aí tantos casos de desvio de recursos públicos, né, numa situação como essa, em que a população tanto estava ali precisando de respiradores, de testes e de tantas coisas, e a gente vê esses escândalos, né, envolvendo ali no Rio de Janeiro, até aqui em Brasília, onde eu resido, nós tivemos aí problemas de desvio de recursos públicos, né, e num momento como esse, né, em que a população está aterrorizada com a pandemia, perdendo entes queridos, pessoas, familiares, amigos, num momento como esse, e os nossos políticos estão desviando dinheiro para fazer Caixa 2, campanhas políticas e assim por diante. Então, na verdade, Julie, não mudou nada, a pandemia, infelizmente, só revelou as desigualdades que existem dentro do Estado brasileiro, o modo de agir, o modo de pensar não mudou em nada, e eu confesso a você que eu não vejo, no curto prazo, uma saída para o Brasil. Realmente eu não vejo, eu não enxergo isso, não com os políticos, a classe política fazendo o que tem feito. Veja, no caso do Brasil, nós crescemos abaixo da economia mundial há cerca de 40 anos.
A nossa indústria, que representava quase 50% do PIB brasileiro em 85, hoje representa cerca de 21% do PIB brasileiro. Nós estamos nos tornando uma imensa fazenda, nada contra a agropecuária, pelo contrário, a agropecuária é um grande negócio no Brasil, é um dos motores do Brasil, um dos pilares, tem que ser mantido, tem que ser investido, mas nós temos que diversificar. A nossa indústria, nós estamos sofrendo um forte processo de desindustrialização, a informalidade na economia, com quase 40 milhões de brasileiros, mais de 13 milhões desempregados, saneamento básico faltando no Brasil afora, mais de 30, 40 milhões de brasileiros sem saneamento básico. A gente vê o Ministério da Educação, por exemplo, a impressão que nós temos é que nós não temos ministério, né? O próprio ministro acabou de dizer que a educação dos estados e municípios não é um problema dele, como assim, né? A saúde, nós assistimos aí quase 3 meses sem ministro, com o ministro interino, agora entrando, quer dizer, realmente a gente não consegue, e nos estados o quadro também não é melhor, né? Se a gente fizer uma análise no Brasil, não é muito melhor nos municípios, e isso nos deixa aterrorizados, porque a gente se vê sem saída, né? A gente olha e vê assim, e pensa, de onde virá, né? Qual é a saída, né? Então, a qualidade dos nossos políticos, infelizmente, nos faz crer que nós não temos aí, no curto prazo, um horizonte de melhoria no caso do brasileiro. E o próximo momento, né, em que o povo vai às urnas é daqui a pouquinho, né? Nós temos as eleições municipais. Para a gente finalizar o nosso papo de hoje, porque a gente tem uns minutinhos só para encerrar o Alesp Conecta, queria que você deixasse um recado, então, para a população que daqui a pouco vai para as urnas. Sim, bom, o maior conselho, assim, acho que é o maior conselho, não, né, porque as pessoas têm suas próprias percepções e suas próprias visões, mas, assim, vote em político honesto. Eu acho que essa é a grande questão. Nós precisamos, é melhor um político menos habilidoso, mas honesto e não envolvido com crime organizado, não envolvido com redes criminosas de desvio de dinheiro, com práticas antirrepublicanas. Procure votar naquele político que mais se aproxima daquilo que você considera honesto, daquilo que você gostaria de ter dentro da sua própria casa e assim por diante, porque é isso mesmo. É melhor um político mais limitado, mais com uma visão de Estado mais evoluída, de realmente trabalhar em prol da população, do que, às vezes, votarmos nesses políticos que muitas vezes vêm com alguns modismos, com algumas ideias, e quando a gente percebe, estão sempre envolvidos nas mesmas práticas. É preciso que a gente saiba escolher muito bem, porque, no fundo, nós estamos falando aqui do futuro dos nossos filhos, da nossa família, e isso tudo é muito importante que o Brasil tenha um rumo. Perfeito, esse foi o Alisson Martins de Souza. Alisson, obrigada por ter aceito nosso convite, falado aqui com a gente, passou rápido o Alesp Conecta de hoje. Obrigada, viu? Muito obrigado você, Júlio, um prazer, uma satisfação. Um bom dia a todos. E você que está vendo o nosso programa de hoje, depois quer rever, passar para alguém é fácil, corre lá depois na nossa plataforma do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau!